Bom, a questão 7 já fala de outra teoria da evolução e a seleção natural. E quando você ouvir falar, eu já lhe adianto, seleção natural sempre se lembra de quem? De Darwin. Sempre se lembre de Darwin, se lembre de darwinismo, que é uma outra teoria, né, da evolução que servia para explicar a evolução das espécies, ou seja, como é que ao longo do tempo os indivíduos, as espécies sofriam transformações, iam se modificando até originando outras espécies. Então você precisa aqui para responder isso, estudar sobre o darwinismo. E a questão é, considerando a teoria da seleção natural de Darwin, então, volto a dizer, ouviu falar em teoria de seleção natural, se lembre de Darwin. Ouviu falar de Darwin, se lembre de seleção natural. Jamais diga que a seleção natural é com Lamarck, tá certo? Seleção natural é com Darwin. Então, se você der uma estudada lá e eu vou lhe orientar, como é que para Darwin, de acordo com a seleção natural, ele tenta explicar a evolução do homem e dos macacos. Por quê? Porque, inclusive, faziam brincadeira com ele na época, né, claro, faziam brincadeiras com ele, como se ele tivesse dito que o homem teria vindo do macaco. Darwin nunca disse isso. Agora, ele tem uma explicação, né, para a evolução do homem e do macaco, tá certo? E é isso que você precisa explicar aqui, responder de acordo com essa teoria, né? O que você colocou não está errado, mas não está falando algo errado sobre Darwin. Agora o que a gente precisa é explicar como é que ele explicava como é que o homem teria evoluído e como é que o macaco teria evoluído. Bora lá ver. Então vamos lá, teorias evolucionistas. Vamos procurar o darwinismo. Está aqui o site do darwinismo. Bora ver aí se vai nos ajudar. Então aqui é bom que leia, certo? Principalmente na parte que estiver falando daqui para frente, o evolucionismo e seleção natural, porque Darwin também era evolucionista, assim como Lamarck, porém Darwin não defendia o uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Isso era o Lamarck, como ele explicava a evolução. Darwin explicava a evolução através da seleção natural. Tá certo? Então leia essa parte aí, e tem até um ponto aqui, darwinismo e o macaco. Né? Como é que é essa história mesmo aí do Darwin? Será que ele explicava, será que ele disse realmente que o homem e o macaco vieram de uma mesma espécie? Será que foi assim? Ou será que a explicação não era bem assim? Então deve ser por aqui que você vai achar a resposta, tá bom? Mas não deixe de ler sobre essa questão, até porque a questão lá fala de seleção natural também, né? Então, assim, a dica é você dar uma olhada nesse material, certamente vai ter mais aqui sobre o darwinismo, né? Bora ver. Eu deixei até um vídeo, sobre o darwinismo, viu? Tá bem aqui, eu fiz esse vídeo esses dias, postei aqui também sobre como é que Darwin explicava a evolução das espécies, tá bom? Então, os materiais aí são esses para você responder aí as questões sobre Darwin, sobre darwinismo. E lembrar, a teoria da seleção natural, lembrar de Darwin, ouviu falar em Darwin, já se lembre logo como é que acontece a seleção natural de acordo com ele, tá?